Sejam bem-vindos à cerimônia de posse da Diretoria Gestão 2016-2017 do Sindicato Sinaenco, Sindicato da Arquitetura, da Engenharia, Sindicato Nacional, conhecido pela sigla Sinaenco. Antes de darmos início à cerimônia festiva, eu peço às senhoras e aos senhores, por favor, que mantenham os seus aparelhos celulares no sinal silencioso. Nós vamos iniciar esta cerimônia, que hoje celebra a posse da Diretoria Nacional e das 12 diretorias regionais que assumirão o sindicato na gestão 2016-2017. Desde 1988, a história do Sinaenco é marcada pela incansável luta em defesa do setor da arquitetura e da engenharia de projetos, na certeza de que este segmento pode contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do nosso país. Chegamos em 2015 com a convicção de que muitas vitórias foram conquistadas, mas que ainda há um longo caminho a percorrer, o que só pode ser feito com a união de todos, união expressa neste auditório, repleto de amigos e parceiros, o que muito honra a diretoria deste sindicato. Nós vamos proceder à composição da mesa. Para tanto, eu convido o anfitrião desta noite, o engenheiro José Roberto Bernasconi, presidente reeleito do Sinaenco. Chamo também para compor a mesa o deputado Duarte Nogueira, secretário de Estado de Logística e Transportes. Chamo para a mesa o empresário Haroldo Pitina, presidente do Conselho de Serviços da FEComércio, que neste ato representa o presidente da entidade, Abraham Scheiman. Chamo para compor a mesa também o engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia, entidade centenária. Peço a presença do Dr. Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Dr. Haroldo Pinheiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E, finalmente, o Dr. Marcos Rodrigues Penido, diretor-presidente da CDHU, que neste ato representa o secretário da Habitação, Dr. Rodrigo Garcia. Dando início a esta cerimônia festiva, eu peço às senhoras e senhores que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. conseguimos conquistar com
Registramos e agradecemos o prestígio das seguintes presenças que compartilham conosco esta noite festiva e de tanta importância. Registro a presença do deputado federal Silvio Torres, do deputado Itamar Borges, deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar da Indústria da Construção de São Paulo, deputado estadual Ricardo Madalena, vereador José Polici Neto, Wagner Coura Mendes, que representa neste ato o secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, Gilberto Beleza, presidente do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, Plínio Asman, ex-presidente do metrô de São Paulo, da COSIPA, e eminente engenheiro deste ano de 2015 do Instituto de Engenharia. Jacinto Cosimo Cataldo, vice-presidente e coordenador regional sul da Associação Comercial de São Paulo, representando o seu presidente Alencar Burti. Wilson Florentino de Paula, diretor da Executiva Nacional da Força Sindical, que representa o deputado estadual Antônio de Souza Ramalho. Elizabeth Rodrigues, chefe de gabinete do CREA de São Paulo, representando Francisco Curimori, presidente do CREA de São Paulo. Neste momento, senhoras e senhores, vamos dar início à sessão solene de posse da Diretoria Nacional, do Conselho Diretor e Conselho Fiscal Nacional e das 12 diretorias e conselhos fiscais regionais que estarão à frente do Sinaenco durante a gestão de 2016-2017. A diretoria que hoje toma posse foi eleita de forma democrática pelas empresas associadas e, a partir de janeiro de 2016, terão a missão de dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos em busca do fortalecimento das empresas de arquitetura e da engenharia consultiva. Senhoras e senhores, nós convidamos neste instante para assinar o livro de posse e conduzir esta cerimônia o engenheiro José Roberto Bernasconi, presidente nacional do Sinaenco, que dará posse à nova gestão.
Convido agora os presidentes eleitos das 12 seções regionais do Sinaenco, por ordem de fundação de cada seção, para também assinar o livro de posse. Começo pelo presidente do Sinaenco de São Paulo, Carlos Roberto Soares Mingione. Convido Lucas Ribeiro Horta, presidente do Sinaenco de Minas Gerais. Convido agora o presidente do Sinaenco Rio de Janeiro, Fábio Bergman. Bem-vindo, Paulo. Convido agora o presidente do Sinaenco Bahia, Carlos Alberto Stagliorio. Convido o presidente do Sinaenco Pernambuco, Pedro Pereira Cavalcante Filho. Chamo agora o presidente do Sinaenco Paraná, Roberto Montagnini Filho. Convido o presidente do Sinaenco Rio Grande do Sul, Volney Moreira da Costa. Chamo nesse instante o presidente do Sinaenco do Ceará, Rodrigo Ponce de Leon. Convido o presidente do Sinaenco de Goiás, Nelson Siqueira Júnior.
Chamo o presidente do Sinaenco de Santa Catarina, Adão dos Santos. Convido o presidente do Sinaenco do Espírito Santo, Célio Antônio Dávila. Finalmente, convido o presidente do Sinaenco do Distrito Federal, Fábio Araújo Nodari. Neste instante, senhoras e senhores, temos o prazer de ouvir as palavras do presidente nacional do Sinaenco para a gestão 2016-2017, o engenheiro José Roberto Bernasconi. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso recebê-los, receber a tantos amigos. E minha primeira palavra, efetivamente, é de reconhecimento, agradecimento por todos que conseguiram chegar até aqui, trazendo o prestígio da sua presença ao Sinaenco. Aos meus ilustres componentes da mesa, o deputado e secretário de Estado de Logística e de Transportes, meu caro secretário Duarte Nogueira, nosso anfitrião, representando o nosso presidente Abraham Scheiman, aqui da Federação do Comércio, Haroldo Piscina, que é presidente do Conselho de Serviços da FEComércio, e nós inauguramos a nossa participação recentemente nessa federação, e também no Conselho de Serviços. Meu caro colega, engenheiro Pedro Celestino, está aqui na condição de presidente do Clube de Engenharia, 135 anos de idade, é a nossa entidade de engenharia mais antiga, mais tradicional do país. Muito obrigado, Pedro, pela presença. Meu caro Murilo Celso de Campos Pinheiro, grande amigo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, nessa condição, aqui presente. Haroldo Pinheiro, arquiteto Haroldo Pinheiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, muito obrigado pela sua presença. Meu caro amigo Marcos Penido, presidente da CDHU, aqui representando também o nosso secretário Rodrigo Garcia, muito obrigado. Nós temos tantos amigos aqui, infelizmente a mesa não comporta a presença de todos, mas meu caro deputado federal Silvio Torres, deputado Itamar Borges,
deputado Ricardo Madalena, vereador José Policineto, Netinho, nosso amigo, e tantos presidentes, Gilberto Beleza, Plínio Asma, engenheiro do ano do Instituto de Engenharia. Me perdoem por não estender a leitura, mas tantos amigos, o Zé Alberto veio do Paraná, e o pessoal que fez um esforço grande para estar presente, sintam-se todos nomeados aqui, me homenageiam muito com a sua presença. Muito obrigado. Eu inicio minha fala com palavras de agradecimento a Deus por minha saúde, pelas oportunidades de aprendizado com que tenho sido agraciado, a minha mulher Marilena, companheira de vida, pelo apoio permanente e incondicional. E aqui tenho também minha filha Fernanda e meu neto Ricardinho. Uma alegria, uma surpresa estarem aqui. Ricardinho é um dos 10 e a Fernanda é uma dos 5. Aos meus sócios e amigos da diretoria da Maubertec Engenharia, de cujo esforço dependo para poder exercer as atividades institucionais do Sinaenco, meu agradecimento e meu abraço saudoso ao meu grande amigo, mestre de sempre, Maurício Gertchenstein, que já está do outro lado da vida. A todos os associados que se mobilizaram para a eleição, meu agradecimento, bem como a todos os presidentes da diretoria nacional, a todos os dirigentes da diretoria nacional e diretorias regionais que encerraram seu mandato agora, muito obrigado. E a equipe permanente do Sinaenco, dirigida pelo nosso companheiro Antônio Rolim, muito obrigado. O Sinaenco, como Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, tem a missão de representar e defender o chamado setor econômico da arquitetura e da engenharia consultiva. São milhares de pequenos escritórios de projetos de arquitetura, urbanismo, de engenharia nas suas diversas modalidades e algumas centenas de empresas médias e grandes. Congregamos um contingente estimado de 250 a 300 mil arquitetos, engenheiros e técnicos especializados no Brasil. Nossas mais de 30 mil empresas elaboram estudos, planos, projetos e também fiscalizam, supervisionam e gerenciam a implantação de empreendimentos de pequeno a grande porte, até aqueles de alta complexidade e elevado custo. Nós sabemos e temos plena consciência da importância estratégica daquilo que realizamos. Sabemos que o projeto de arquitetura e de engenharia contém o genoma de qualquer produto ou equipamento. O DNA, o conteúdo genético de qualquer produto está no seu projeto. Isto levou o ilustre engenheiro Hugo Marques da Rosa, que já foi presidente da PEOP, foi secretário de Obras e Saneamento do governo Mário Covas, presidente da Método, titular da Método Engenharia, ele cunhou uma frase que nós usamos como dístico: não há produto melhor do que o seu projeto. E ainda complementamos afirmando que antes de uma boa obra, existe sempre um bom projeto. A despeito de sabermos que isto é verdade, nós não conseguimos até agora fazer a sociedade compreender e incorporar este conceito. Mesmo expressivas lideranças políticas, da administração pública e até da iniciativa privada, não se convenceram disso, infelizmente. O bom projeto de arquitetura e de engenharia resulta do conhecimento completo do sítio de intervenção. E isso se faz através dos levantamentos topográficos e cadastrais e dos dados geofísicos e geotécnicos, para que sejam escolhidas e dimensionadas as soluções técnico-econômicas de implantação do equipamento. É um processo de natureza eminentemente intelectual e um serviço técnico de alta especialização. Engenho e arte, técnica e criatividade, estudos e pesquisas comparadas de soluções, busca exaustiva da melhor solução técnica, econômica, ambiental, funcional e operacional, estética, gerando conforto térmico e a custo, tudo isso combinado para produzir o melhor resultado. É um serviço valorizado pelas sociedades civilizadas e o projetista, para bem desempenhar o seu mistério, só precisa de apenas duas condições básicas:
prazo adequado para a sua elaboração intelectual e remuneração digna e compatível, que lhe permitam debruçar-se nos seus estudos de alternativas em sua busca da melhor solução. Os nossos dirigentes, do posto mais elevado da República, a presidência, até escalões intermediários, demonstram, pelas decisões tomadas, que não conseguem compreender o valor estratégico do projeto completo de arquitetura e engenharia para bem aplicar os recursos públicos nas obras que contratam, como temos visto recorrentemente em nosso país. E isso, apesar dos maus resultados que têm sido colhidos, com estouros de custos, de prazos e da falta de qualidade em muitas das nossas obras públicas. Nossa luta tem sido procurar fazer com que parlamentares e dirigentes do Poder Executivo compreendam que a contratação de obras públicas a partir do projeto executivo, também chamado de Projeto Completo de Arquitetura e Engenharia, é a garantia de que receberão as obras no prazo, no custo e nas condições previstas. O projeto de arquitetura e de engenharia, bem elaborado e completo, é o único, insubstituível, único instrumento capaz de definir perfeitamente o objeto ou equipamento a ser produzido, estabelecendo a sua qualidade, permitindo calcular precisamente o custo da sua produção e avaliar o prazo necessário para realizá-lo. O projeto completo é referência essencial para quem contrata, pois o contratante sabe o que está comprando. É a referência para quem está sendo contratado, pois ele sabe o que terá que entregar. E ainda mais, o projeto completo é a referência fundamental para quem vai fiscalizar e controlar o andamento da obra, pois com a partitura da ópera ou com o roteiro do filme, ele, controlador, pode verificar o que está sendo feito e exigir a observância do que está especificado no projeto. Todos sairão ganhando, pois o que se decidir construir será entregue ao proprietário dentro dos parâmetros previstos, obedecendo às suas exigências, podendo ser desfrutado pelos usuários, que no caso das obras públicas são os cidadãos contribuintes, que no fundo é o real proprietário final dos bens públicos. Isso é tão verdadeiro, mas é tão verdadeiro que eu não temo afirmar que se as obras da Petrobras tivessem sido contratadas a partir dos projetos completos de engenharia e de arquitetura, não teria existido Lava Jato. Ou, no mínimo, não nos moldes e na escala em que ocorreu. Basta lembrarmos da refinaria Abreu e Lima, valor previsto inicial de 2,5 bilhões de dólares, valor gasto 18 bilhões de dólares, e ainda não terminou. É assim que, pelas razões expostas, e entre outras qualidades, o projeto completo de arquitetura e engenharia também funciona como uma verdadeira vacina anticorrupção. A sociedade se manifesta pelas pesquisas, que é a coisa que mais preocupa hoje o cidadão brasileiro, pois o projeto funciona como uma vacina preventiva à corrupção, pelos controles que propicia. É por tudo isso que as entidades de arquitetura e engenharia, e que estão muito bem representadas aqui neste plenário, nesta mesa hoje, elas aqui presentes seguirão trabalhando duramente, procurando mostrar às autoridades e à sociedade em geral o papel estratégico do projeto. É por isso que, a partir de hoje, o Sinaenco, o Sindicato da Arquitetura e da Engenharia, assumirá também a missão de atuar como a casa do projeto, visando a tornar mais clara e compreensível a nossa bandeira comum. Seguiremos atuando junto ao Congresso. No Senado temos o PLS 559 andando, cujo relator é o senador Fernando Bezerra. Na Câmara tem uma comissão especial que está preparando uma nova lei de licitações. Nós continuaremos junto do deputado Mário Iringer, que é o relator, do presidente Carlos Marum e de tantos outros deputados, inclusive o deputado Silvio Torres, que tem nos ajudado muito nisso. E vamos contar com o apoio de lúcidos parlamentares, eu já citei o Silvio Torres, entre tantos eles, a trabalhar para extirpar a contratação integrada do RDC, que atribui equivocadamente ao construtor a elaboração dos projetos básico e executivo,
sendo ele mesmo o construtor contratado a partir de um mero anteprojeto. Tem que banir isso das nossas leis. Também seguiremos no combate às contratações por menor preço, por leilão ou por pregão, que não são modalidades adequadas para contratar serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, como são, marcadamente, os serviços de arquitetura e de engenharia consultiva. Agora eu faço uma pausa para algumas informações de natureza sindical do nosso sindicato. Devo informar que está pacificado o entendimento de que as atividades das empresas de arquitetura e engenharia consultiva foram classificadas pelo CNAE como serviços. E o CNAE é a classificação nacional das atividades econômicas. Em consequência, o Sinaenco faz parte do rol de sindicatos vinculados à Confederação Nacional do Comércio, CNC. Em função disto, procedemos à nossa filiação à FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, de Serviços e de Turismo do Estado de São Paulo. E desde setembro passado fomos aceitos e recebidos nesta casa que hoje nos acolhe. Os nossos agradecimentos e homenagem ao presidente Abraham Scheinman, aqui representado pelo presidente da Comissão de Serviços da FEComércio, Dr. Haroldo Pittini. Muito obrigado. Aproveito para anunciar também que estamos iniciando as atividades do Sinaenco Educação Corporativa. Sinaenco Educação Corporativa. O que é isto? O Sinaenco Educação Corporativa é um programa amplo de qualificação profissional que visa a levar conhecimento prático através de modernos recursos de ensino à distância para todos os que trabalham nos escritórios de projeto e gerenciamento de obras. O programa, fruto de uma parceria entre o Sinaenco e a Academia da Obra, tem o seu início com a elaboração do curso Desvendando a Norma de Desempenho das Edificações. E é uma norma recente que agora está em pleno vigor. E esse curso será disponibilizado em 6 módulos a partir do início do próximo semestre. Além dos temas desenvolvidos pelo próprio programa, o Sinaenco Educação Corporativa reunirá os melhores cursos à distância disponíveis no mercado brasileiro e internacional, nas áreas técnicas e de gestão administrativa, voltados às necessidades dos escritórios de projeto e gerenciamento. E, finalmente, destaco ainda que o nosso projeto Viva Cidade ganhará intensidade nesse próximo período. O Viva Cidade é um projeto especial nosso que visa promover as boas práticas em todos os municípios brasileiros, na melhoria da infraestrutura em geral, da infraestrutura esportiva em particular, e com foco intenso nas soluções que ofereçam condições amplas de acessibilidade a todas as pessoas, em especial às pessoas com deficiência. Nós vamos promover entre as cidades brasileiras a Olimpíada da Acessibilidade, valendo-nos do estímulo que os Jogos Paralímpicos do Rio, em 2016, certamente gerarão na sociedade brasileira. Caros amigos, senhoras e senhores, confesso que tive muita dificuldade para estruturar esta fala inaugural de uma nova gestão. Nós estamos vivendo tempos e circunstâncias de imensos desafios, no mundo e no Brasil. Todos sabemos e sentimos que a vida acelerou e que o século XXI nos oprime com suas dinâmica acelerada, transição permanente, multipolaridade de poder, falta de segurança global e imprevisibilidade, eu diria até universal. E fomos impactados, nas últimas semanas, pelo recrudescimento das ações terroristas, que explodem em vários lugares do mundo, através da ação tresloucada e violenta de células que operam como verdadeiras franquias do terror. A ameaça terrorista paralisou, literalmente paralisou, cidades e países da Europa. E seus efeitos só serão dimensionados e conhecidos ao longo dos próximos meses, ou talvez anos. O mundo ficou muito mais perigoso e imprevisível.
Aqui do nosso lado, nessa distante América do Sul, as ameaças têm sido de outra natureza, mas já se pressentem grandes alterações. A vitória de Macri na Argentina talvez provoque mudanças importantes de estilo e de conteúdo, de forma e de fundo, que terão grandes repercussões no subcontinente sul-americano e também aqui no Brasil. Ao pensar no clássico conceito de geopolítica, que diz que geografia é destino, é um conceito fundamental da geopolítica, vem-me à memória um grande amigo, já falecido, engenheiro Roberto Cruz, grande engenheiro, com pós-graduação na Alemanha, era um engenheiro extraordinário. Engenheiro argentino tão competente quanto peronista. E que me repetia sempre em nossos encontros da UPAD, União Pan-Americana das Associações de Engenheiros, e em trabalhos que juntos desenvolvemos aqui e na Argentina. Ele dizia, Bernasconi, Perón decía, el siglo XXI nos encontrará a nosotros juntos ou dominados. Perón dizia, o século XXI encontrará a Argentina e o Brasil juntos ou dominados. Digo a vocês que desde o resultado das eleições na Argentina, essas palavras têm repercutido fortemente em mim. Nesses dias isso aqui está reverberando aqui. E o nosso Brasil? Já temos tornados, já temos alguns terremotos, mas nossos piores males não são os desastres naturais, mas sim os desastres causados pelas nossas decisões, indecisões, ações e omissões. No plano físico, a tragédia mais recente é a de Mariana, em Minas Gerais. A ruptura de 2 barragens liberou bilhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração de ferro, verdadeiro tsunami de lama que, sem nenhum controle, sem nenhum aviso ou alarme, sem nenhuma contenção, sepultou cidades e, tristemente pior, sepultou o futuro de crianças e famílias, não apenas suas casas e objetos. O efeito devastador estendeu-se por centenas de quilômetros até desembocar no mar, em Linhares, no Espírito Santo. Como sempre, resultado de uma combinação de múltiplas causas, umas físicas e outras falhas humanas, empresariais e dos órgãos públicos de fiscalização e controle. Sabe-se que existem algumas centenas de outras barragens de rejeitos pelo país. Em quais condições de segurança elas estão? É necessário que rapidamente se apurem as causas da tragédia de Mariana e se procedam às avaliações técnicas das demais, visando a prevenir e a evitar novas ocorrências através das intervenções corretivas necessárias. E que se apurem as responsabilidades pelo ocorrido e que se apliquem as devidas sanções aos responsáveis. Por ora, o que a sociedade brasileira tem como certo é que a lama e os rejeitos das barragens de Fundão e Santarém sepultaram o vale do Rio Doce e o esterilizaram por muitos anos. É urgente e justa a compensação física, material e psicológica dos sobreviventes e aos flagelados, para que possam recompor, ainda que parcialmente, o seu viver. Sem medo de errar, pode-se afirmar que, mais uma vez, faltou engenharia de qualidade no tempo certo e oportuno, lamentavelmente. E nos planos político, econômico e da administração pública? Estamos vivendo uma combinação cruel que se apresenta na forma de um nó górdio, à espera da Excalibur, empunhada por um rei Arthur para rompê-lo. Decisões equivocadas de política econômica nos últimos 3 anos desequilibraram a estrutura das contas públicas brasileiras, gerando grandes desajustes fiscais. O crescimento das despesas, em descompasso com a evolução das receitas, a contenção prolongada de preços administrados
e a desestruturação da matriz energética, tudo isso a serviço do esforço reeleitoral, desagou numa situação crítica de termos hoje a inflação alta e sob pressão, juros altos, déficits nominais muito altos, dívida pública em expansão, sistema previdenciário com déficits cada vez maiores e, em consequência, recessão profunda e desemprego crescente. Ao mesmo tempo, o Congresso Nacional vive uma combinação de baixíssima eficiência, que até já lhe é própria, agravada pela frágil liderança do Executivo e com suas figuras mais expressivas, ameaçadas de serem afastadas e até, quem sabe, presas. A Operação Lava Jato parece não ter fim. E como uma novela épica, a cada semana traz uma surpresa a causar espanto na sociedade, já farta e cansada de tantos problemas. O dólar dispara e o Brasil, suas empresas e seus ativos ficaram muito baratos no mercado internacional, o que significa que todos nós ficamos mais pobres. Temos uma grave crise política, com ameaças ao mandato presidencial, que aprofunda a crise econômica e coloca o país em recessão, com previsão de queda no PIB em 2015 e 2016, pelo menos. A dificuldade de ajuste fiscal rápido e eficaz se deve também a graves distorções estruturais, como o desequilíbrio das contas da Previdência, a obrigatoriedade, até constitucional, de gastos, como, por exemplo, com o pessoal, ativos e inativos, com a saúde, com a educação, sem haver a contraprestação de serviços públicos de qualidade e atendimento satisfatório das demandas da sociedade. Assim, a visão otimista no longo prazo, observado o potencial do país em diversas áreas e dadas as oportunidades que o Brasil oferece, como, por exemplo, pela necessidade de expandir sua infraestrutura, pois essa visão otimista dependerá da capacidade de resposta da sociedade, cobrando e dando suporte às correções estruturais necessárias. A sociedade tem que se mexer. Já passamos por muitas crises, já superamos a hiperinflação, temos experiência acumulada na travessia de turbulências e vamos, seguramente, passar por essa também. Mas o prazo será tão mais curto e o sofrimento será tão menos penoso quanto mais lúcida, presente, forte e consciente for a participação da chamada sociedade civil organizada, na qual todas as nossas sociedades e entidades têm participação importante. É hora de reagir e de nos manifestarmos também, porque o potencial do Brasil é de ser uma grande nação, potência regional, contando com a arquitetura e com a engenharia consultiva e de construção como fatores fundamentais para o desenvolvimento sustentado. Como os advogados gostam de dizer, eu também, ainda que tardio, sou advogado, como os advogados são operadores do direito e sem o advogado não se faz justiça, a arquitetura e a engenharia são instrumentos do desenvolvimento. Os arquitetos e os engenheiros são operadores do desenvolvimento. E sem arquitetos e engenheiros não se tem desenvolvimento sustentável. Isso é verdade em qualquer país do mundo e tem que ser reconhecido e praticado aqui em nosso querido país. Eu gostaria agora de provocá-los um pouco com alguns comparativos e analogias para mexer um pouco com os nossos neurônios e estimular nossa capacidade de sonhar. A gente fica enfrentando tantos problemas que, às vezes, desacorçoa. Vou contar coisas de uma experiência recente. Em setembro passado, agora 2 meses, participei de seminário em Fort Lauderdale, na Flórida, promovido pela Global Council of Sales and Marketing, Conselho Global de Vendas e Marketing, que é presidida por um brasileiro, amigo nosso, Agostinho Turbian, e no qual o Sinaenco foi homenageado, entre outras entidades. Foi um seminário de 3 dias, palestras e palestrantes ótimos,
e visitas técnicas a instalações da Embraer, lá em Fort Lauderdale. Aí uma coisa emocionante, com a participação do engenheiro Osiris Silva, seu grande criador e primeiro presidente, e também fomos ao porto de Fort Lauderdale. Vimos e ouvimos coisas espantosas da comunidade empresarial americana e brasileira que atuam hoje na Flórida. Passo a relatar rapidamente alguns dados recolhidos nesse evento. 300 mil brasileiros vivem na Flórida, muitos deles empresários e empreendedores. É uma comunidade grande e ativa. A Flórida é tratada por essa comunidade como o 28º estado brasileiro. E existe, eu não sabia disso, existe um acordo de cooperação entre os estados de São Paulo e o estado da Flórida. A Flórida tem 19,8 milhões de habitantes, quase 20 milhões, com um PIB per capita de $55.200, 5 vezes o nosso. A gente sempre fica perguntando, o brasileiro está comprando muito imóvel na Flórida, quem compra mais imóvel lá? Surpresa para mim. Países de origem dos principais compradores de imóveis na Flórida. Canadá, China, México, Índia e Reino Unido. São os 5 principais. Aqui da América do Sul, Venezuela, Argentina e Brasil. Agora, por favor, atenção para essa historinha. Existe um Conselho de Desenvolvimento do Estado da Flórida, que é presidida pelo governador do estado e do qual participam desse conselho também empresários, entre os quais os brasileiros. Este conselho reúne-se periodicamente, parece que a cada 3 meses. E seu presidente, que é o governador da Flórida, invariavelmente ele faz as seguintes 2 perguntas. Só faz 2 perguntas, em geral. Primeira, o que eu, governador, preciso fazer para vocês ganharem mais dinheiro? Segunda pergunta, o que eu preciso fazer para vocês gerarem mais empregos? Acho que essas perguntas merecem uma profunda reflexão de nossa parte. Nas palavras de um desses empresários brasileiros, que já está há 30 anos lá, de um chamado Oxford Group, o governo local faz ação pró-empresa e pratica um Competitive Tax Structure, uma estrutura competitiva de impostos, sob o conceito de Low Tax Burden, uma carga leve, um fardo leve de impostos. Isso ajuda a explicar o sucesso dos Estados Unidos e da Flórida em especial, onde o espírito empreendedor, a atividade empresarial e a capacidade inovadora são genuinamente incentivados e apoiados, e o lucro é visto como resultado natural do bom desempenho e do esforço. Neste momento aqui eu vou fazer não é bem uma brincadeira, é uma coisa séria, mas eu vou querer provocar um pouco, senhoras e senhores. Com a ajuda de alguns mapas, eu pretendo indicar algumas transformações que estão em curso no mundo para a nossa análise e ponderação. Essa primeira tela mostra aí o mundo do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é de 1494, dia 7 de junho de 1494, entre as 2 grandes potências marítimas, Portugal e Espanha. E tem uma coisa muito interessante aí. Os portugueses brincam tanto com os portugueses, mas eles têm uma inteligência extraordinária. Esta linha aqui de Tordesilhas, essa linha aqui, ela separava, então, essa aqui é a parte de Portugal, essa aqui é a parte da Espanha. Isso pega mais ou menos aqui de Marajó até Florianópolis, mais ou menos. Um pedacinho do Brasil. Ocorre que de 1580 a 1640, o rei Felipe II, que era filho do Carlos V, que tinha passado a sua vida lutando muito contra os mouros, contra o califa Suleimã dos otomanos, né? Constantinopla tinha caído em 1453, início da Idade Moderna, né? E houve uma luta violentíssima por décadas para ter o controle do Mediterrâneo. Pois o rei Felipe, ele pegou e
era casado com uma princesa portuguesa e ele então incorporou Portugal ao reino espanhol. Mudou-se para Lisboa e virou todo mundo espanhol. Os portugueses passaram esses 60 anos, de 1580 a 1640, como as capitanias hereditárias eram aquelas faixas horizontais que a gente sabe, eles passaram esses 60 anos empurrando esse limite do Tratado de Tordesilhas em direção aos Andes. Era espanhol mesmo, todo mundo era espanhol. Eles foram empurrando e foram alargando o território, a ocupação do território brasileiro. Enquanto isso, os espanhóis estavam tirando o ouro do México, do Peru. O vice-reinado do Peru pegava o Peru e a Bolívia. Então, enquanto os espanhóis levavam a riqueza para a Europa, para a Espanha, para sustentar os esforços, os portugueses projetaram o Brasil, empurrando essa margem para lá. Eu vou voltar a isso um pouco mais para frente. O outro, por favor. Pode ir para frente. Quem teve, aí, mais ou menos em 1500 e alguma coisa, o mundo já em processo de globalização, nós nos acostumamos com essa projeção de Mercator, o Mapa Mundi, que em 1569. E esse é o Mapa Mundi que a gente conhece. Essa projeção de Mercator, isso aí tem valido para os nossos estudos esse tempo todo. E eu queria fazer alguns comentários de algumas coisas que estão acontecendo. Eu podia passar outros, porque tem uma visão noturna que é muito interessante de ver. Por favor, o outro. Vejam o mundo à noite. Isso já mostra, pela iluminação, onde está a riqueza do mundo. Isso aqui são os Estados Unidos, a Europa, que é a Europa mais conhecida, mediterrânea. Me espanta um pouco a Índia, com tanta luz. Japão está aqui. E aqui, olha, a África toda escura. O Brasil tem um pouquinho aqui. O Viol e o Mingione dizem que essa luz aqui é porque tinha jogo no Palestra Itália, mas eu não acredito. Eu acho que não é por isso. Acho que não é por isso. Mas, de qualquer maneira, vejam que mundo bonito, mas como ele mostra a segregação da riqueza. O outro, por favor. Isso aqui, olha, fluxo aéreo mundial. Vejam como é que o fluxo aéreo, ele vem só confirmar, na riqueza. É o hemisfério norte, olha a densidade na Europa, aqui nos Estados Unidos, também aqui na China, Japão. E tem outros também que é o fluxo marítimo. A próxima, por favor. Que também mostra que, especialmente, olha aqui, no Atlântico Norte, pegando este pedaço. E esse pedaço é o Pacífico Norte, mostrando a intensidade do fluxo. O outro, por favor. Voltamos para isso aqui. O que está acontecendo é que está havendo uma enorme transformação do mundo numa velocidade extraordinária e o Brasil não está acompanhando, infelizmente. Nós estamos fazendo aqui acordos com Maduro, na Venezuela, com Evo Morales. Enquanto isso, o México, a Colômbia, o Peru e o Chile fizeram uma aliança dos países do Pacífico. E agora, há 2 meses, se tanto, se estabeleceu o Trans-Pacific Partnership, a parceria Trans-Pacífico, liderada pelos Estados Unidos, com o apoio do Japão. Tem uma mexida aí que tende a isolar um pouco, neutralizar um pouco o papel crescente da China, tem geopolítica internacional, além de comercial, mas agora esses países, acho que são 11, Austrália, Nova Zelândia, eles estão reforçando muito as coisas aqui no Pacífico. E nós estamos aí. Tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Eu vou... Projeta de novo a seguinte. Perdão, a seguinte. Como o Pacífico passou a ser o oceano principal, o novo mapa mundi dos negócios é este aqui agora. É o Pacífico o centro. China, Japão, tem os tigres por aqui, Coreia, etc. Estados Unidos, os países da costa do Pacífico, Austrália. E nós aqui estamos... Se quer olhar nesse mapa, vê que São Paulo
é a maior metrópole do Extremo Oriente. Já pensaram nisso? Então, como é que nós vamos ficar neste mundo? Pode ir para frente, por favor. Dá a impressão, e já os estudiosos de geopolítica eles estão dizendo que nós estamos correndo o risco de reproduzir o Tratado de Tordesilhas. Nós vamos se encolhendo aqui, olhando para o Atlântico, enquanto o mundo acelera violentamente aqui no Pacífico. O seguinte, por favor. Voltando a este aqui, eu quero fazer uns comentários, porque quando nós fomos visitar o porto de Fort Lauderdale, nós nunca tinha ido a uma torre de controle de porto, eu já conhecia de aeroportos e tal, mas os operadores contaram que eles estão fazendo em Fort Lauderdale, que é o segundo porto de passageiros deles, o primeiro é de Miami, eles estão fazendo uma adaptação por uma seguinte razão. O Canal do Panamá, Canal 2 do Panamá, se inaugura agora em abril de 2016. Isto significa uma completa mudança nas rotas marítimas para os grandes navios. Os navios pós-Panamax são para 366 metros de comprimento, 49 de largura, 15 metros de calado. E as rotas serão alteradas. Então, eles, nos Estados Unidos, já estão adaptando o porto de Fort Lauderdale, o porto de Miami, para os novas rotas, fluxos pesados de comércio, transportados por navios. É por esta razão que os chineses são agora o segundo país comprador de imóveis na Flórida. Os chineses não estavam lá. Eles ficavam na costa leste, na costa oeste americana. Eles começaram a se posicionar em Miami porque as rotas vão mudar. E aí vem a pergunta para nós. E o que nós estamos fazendo com Itaqui, Pecém? O que nós estamos fazendo com a hidrovia do Madeira, com a hidrovia do Tapajós, a hidrovia do Tocantins até Barcarena, a BR-163, a ferrovia Norte-Sul e todas as consequências? Nós temos que fazer isso, mas a coisa não anda. Estão pensadas, nem projetadas direito estão, muitas delas interrompidas. Nós precisamos fazer muita coisa, nós temos que acordar. Agora tem mais coisa acontecendo. Porque, lembrando do Perón, que o Brasil e a Argentina, neste século, ou se abraçam, estaremos juntos ou dominados, é importante ter uns dados que eu peguei no New York Times, que fala da atividade da China. Tem projeto da China, um canal seco. É uma linha física através da Colômbia, unindo o Caribe ao Pacífico. É um projeto que eles têm. Honduras, aqui no meio da América Central, 2 portos e uma ferrovia de 600 quilômetros de um mar do Caribe ao Pacífico. No Brasil tem aquela história da mega ferrovia transoceânica, interoceânica, etc., que sabe Deus o que vai acontecer. Venezuela. Na Venezuela, eles deram início a uma ferrovia de alta velocidade, de 460 quilômetros de extensão. Ela está parada, mas com metade dela já construída. Chineses. Na Nicarágua, um magnata chinês de comunicações, propôs abrir um canal de 270 quilômetros cortando o país, para fazer uma concorrência ao canal do Panamá II. Na Argentina, eles estão na área de material ferroviário e trens. Em 2011, investimentos de 50 milhões de dólares. Em 2014, 700 milhões de dólares. Eles disseram que iam implantar indústrias ferroviárias na Argentina, mas depois ocuparam, disseram que não tinha escala e estão importando na matriz, da China mesmo. No Equador, aqui, esse azulzinho. Bancos estatais chineses, 11 bilhões de dólares, fizeram uma barragem, rodovias, pontes e hospitais. América Latina. O comércio entre a China e a América Latina aumentou de 12 bilhões de dólares em 2000 para 285 bilhões de dólares em 2014, segundo o FMI. E agora, em 25 de novembro de 2015, semana passada,
Três Gargantas, China Three Gorges, arremataram em leilão a usina de Jupiá e Ilha Solteira, pagando a outorga de 13,8 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos sendo ocupados. Então, isto posto, eu queria, completando, dizer que temos convicção de que nosso país e nosso povo estão destinados a grandes resultados, mas nada acontecerá se nossa sociedade permanecer passiva e nossas lideranças empresariais não agirem fortemente. O Brasil demonstra sua capacidade realizadora no agronegócio, mais de 200 milhões de toneladas de grãos, na produção pecuária, na produção de aviões. A Embraer é a terceira produtora de aviões no mundo, depois da Boeing e da Airbus. Mais de 20 países usam o Super Tucano para treinamento e avião militar, inclusive os Estados Unidos. Na indústria de software, nós também estamos indo bastante bem. Na arquitetura, na engenharia e na construção, nós somos reconhecidamente competentes, mas nossa capacidade não tem sido corretamente aproveitada. Com um mínimo de planejamento estratégico para definir o que queremos ser quando crescermos, e utilizando disciplinadamente as ferramentas do planejamento, do projeto e da gestão, não haverá obstáculo para nosso desenvolvimento sustentado. Precisamos fazer ajustes e executar as reformas estruturais indispensáveis, o que corresponderá a um período de emagrecimento do Estado-governo, num spa. Vai para o spa, emagrece e adquire bons hábitos de gestão. Vai depender das escolhas que a sociedade brasileira vai fazer e vai explicitar em futuro próximo. Eu acredito muito na força das palavras e dos exemplos. Permitam-me, então, reproduzir aqui versos que sustentaram o ânimo de Mandela nos seus 27 anos de prisão. Tem a versão em inglês, que é sonora: I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Durante 27 anos esse cara ficou preso e saiu para reformular e unir, superar o apartheid na África do Sul. Também temos a revelação de Antônio Machado, espanhol, que fala: caminante, não há caminho, el camino se hace al andar. Não tem trilha aberta, nós vamos abrindo. Eu complemento com a força de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ao abrir sua canção do Tamoio, diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E finalizo com o indefectível Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Senhoras e senhores, meus caros amigos, a crise é pedagógica. Nossa sociedade não pode desperdiçar mais esta oportunidade. A crise abre o espaço para procedermos às grandes mudanças estruturais que, elas sim, levarão o Brasil ao seu grandioso destino. É chegada a hora. Muito obrigado. Obrigado.
Nós queremos agradecer as presenças de José Carlos Larroca, presidente do Sindilave, Cláudio Honor Costa, presidente do Sinaprem, Silvio Tiampalha, presidente do Cinicesp, Sérgio Porto, presidente do Seconce de São Paulo, Iria Alicia Oliva Doniac, presidente executiva da BSIC, José Armênio de Brito Cruz, presidente do IAB de São Paulo, representando também Sérgio Magalhães, presidente do IAB Nacional, Flávio Amari, presidente do Secov, Manuel Carlos de Lima Rossito, diretor titular adjunto do DECONSIC, Miriana Pereira Marques, vice-presidente do Instituto de Engenharia, José Romeu Ferraz, presidente do Sinduscom de São Paulo, Dilson Ferreira, presidente executivo da Abrafat, Carlos Roberto Petrini, presidente executivo do Sinaprosim, vereador Gilson Barreto. Também agradecemos a presença de Gilson Cassini, do Sideran, José Alberto Pereira Ribeiro, presidente da ANEOR, Ronaldo Pedro Correia, presidente do Sincomave, Vicente Abate, presidente da Abifer, Renato José Juste, da Associação Brasileira de Cimento Portland, Luciano Amadio Filho, da APOP, Luiz Roberto Gravina Pladval, presidente da Apex, e também agradecer às entidades Sinduscom de São Paulo, Sobratema, APMEC, CESP, Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, SABESP, Isitec, AEA, MESP e as demais entidades que estão presentes prestigiando esta noite festiva para o Sinaenco. Nós teremos a alegria e o prazer de ouvir agora as palavras de Sua Excelência o deputado Duarte Nogueira, secretário de Estado de Logística e Transportes. Boa noite a todas e a todos. Prezado José Roberto Bernasconi, presidente do Sinaenco, Sindicato da Arquitetura e da Engenharia Consultiva, meu amigo, uma alegria poder estar aqui hoje, cumprimentar a sua esposa Marilena, a filha, o neto, representando o Dr. Abraham Scheiman, o Haroldo Pitina, presidente do Conselho de Serviços da FEComércio, Pedro Celestino Pereira, engenheiro e presidente do Clube de Engenharia, Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, também nosso companheiro e amigo, Haroldo Pinheiro, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Marcos Penido, presidente da CDHU, e também representando nessa oportunidade o secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, deputado federal Silvio Torres, também ex-secretário de Habitação do Governo de São Paulo, deputados estaduais Itamar Borges e Ricardo Madalena, vereadores José Pólice Neto e Gilson Barreto, cumprimentar os colegas da área de engenharia, na pessoa também do meu colega de governo, Mário Covas, Dr. Plínio Asman, engenheiro do ano, saudar os demais autoridades já nominadas, dirigentes de entidades da cadeia produtiva da construção, de sindicatos, entidades de classe, senhoras e senhores. Uma palavra breve, até porque o Bernasconi hoje foi extremamente inspirador e, ao mesmo tempo, teceu uma análise, né, do contexto brasileiro e, ao mesmo tempo, numa série de perdas de oportunidades que a gente vem vivenciando em relação ao resto do planeta, que nos faz a uma reflexão não pessimista ou temerária, mas uma reflexão
do que nós podemos fazer, que somos capazes de fazer, para sair o mais rápido dessa crise e dar ao Brasil os fundamentos necessários para se desenvolver num mundo eficiente, de melhor produtividade, sem perdas de oportunidades, enxergando não só o nosso mercado interno como um excelente potencial para o nosso crescimento, mas com os olhos na política externa, no comércio exterior, de quem é gente grande e que sabe se colocar em torno dos seus interesses para o desenvolvimento da sua população. E é isso que São Paulo vem procurando fazer. E não é de hoje. Eu acompanho as ações do governo do Estado de São Paulo há quase 20 anos. Fui secretário de Habitação do governador Mário Covas, colega do Plínio Asman, e tenho tido a oportunidade agora, mais recente, como secretário de Logística e Transportes, de enxergar essa importância. E o segmento de projetos, a engenharia consultiva, é elemento fundamental para que a gente possa mudar alguns vícios do passado, que é a visão de curto prazo. Eu gosto de ler 3 tipos de literatura em preferência. Livro de guerra, que é a natureza humana na sua mais aflorada essência, com os seus vícios e as suas virtudes. Livro de história, que sem dúvida alguma o Bernasconi é craque nessa área, porque quem sabe e conhece a história, adivinha o futuro. E tem um livro também chamado Geografia, que inicia no seu primeiro capítulo, o seu prefácio, falando sobre a conversa com os mortos. E a humanidade, ela já produziu alguma coisa na ordem de 100 bilhões de humanos. 93 deles já morreram. Tem 7 bilhões e pouquinho, que nós incluímos, que estão vivos. Então a gente tem muito a aprender com esses nossos cidadãos planetários que habitaram esse planeta conosco e que já se foram. E muita coisa nesse mapa mostrou sobre o aspecto daquelas nações que trabalharam em cima do extrativismo e aquelas que produziram segurança jurídica, estabilidade contratual, projetos de longo prazo, comportamento ético, boas práticas de comércio, investimentos em educação, em bem-estar social e empreendedorismo. Eu acho que essa visão que eu tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin tem oferecido para todos nós. No meio de uma baita crise como essa, nós não vamos ficar contabilizando números negativos. Nós temos que chacoalhar a roseira e ir atrás de botar esse farol para cima. Nessas últimas 2 semanas, o governador anunciou um novo programa de concessões para a área de infraestrutura, rodovias, aeroportos, trens, monotrilho, ônibus, para que nós possamos, com o apoio da iniciativa privada e com a expertise que a gente acumulou ao longo desses 19 anos de concessões e de PPPs, oferecer para a nossa iniciativa privada as oportunidades de fazer investimentos, investir 13,4 bilhões de reais, com isso gerar 280 mil novos postos de trabalho e dar ao país janelas de oportunidades, marcos para que nós possamos sair dessa agenda negativa e chamar a atenção que não existe salvador da pátria. Não vai vir alguém para nos salvar e nos oferecer um caminho celestial. Nós vamos levar o país para um caminho melhor em cima da nossa capacidade de trabalho e de diminuição do peso do Estado em cima dos cidadãos. Esse é o segredo, a pedra basilar para a gente produzir um país que, de fato, nós desejamos. E já estamos aí perdendo uma janela de oportunidades do ponto de vista demográfico, temos problemas enormes do ponto de vista previdenciário, de custo da máquina, mas para tudo tem solução. Só não tem solução para quando você não busca elas. Nós temos que buscá-las e vamos encontrá-las. Eu sei que nós passamos os últimos anos à base de cozinheiros de despensa cheia. Nós queimamos a despensa que possuíamos, oferecendo um mundo de sonhos para a solução dos problemas brasileiros e não fomos capazes de fazer as reformas que o país precisava. Eu acho que a sociedade acordou, nós estamos vivenciando
um novo sentido do conjunto da população, que não é mais aquela visão colonialista de que o Estado brasileiro é algo fora da sociedade e que vai nos oferecer os investimentos necessários para nos salvar, quando, na verdade, nós temos agora um despertar de um sentido de pertencimento. As pessoas estão sentindo que o Estado, quem paga essa conta, tanto para as coisas boas, quanto para a roubalheira, para a corrupção, para a falta de ética, para a incapacidade, para a inoperância, somos todos nós. Ou agora, ou daqui a pouco, ou lá na frente. Seremos nós, ou os nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos bisnetos, que vão continuar pagando essa conta. Então, eu fico muito feliz de hoje estar aqui, Bernasconi, com o Sindicato da Arquitetura, da Engenharia Consultiva, e essa história de olhar o futuro, ela nos permite ter a certeza de que o futuro nada mais é do que a gente faz hoje. A gente tem que fazer hoje, imediatamente, as coisas para que o dia de amanhã seja melhor do que hoje e o de amanhã seja melhor do que o depois de amanhã. E, para isso, nós temos que ter sólida constituição institucional, ter aguerrimento, ter garra para destruir as coisas que estão destruindo o país, no sentido de transformação, e apoiar todo o conjunto da sociedade naquilo que ela tem de melhor, que é mudar esse eixo de desenvolvimento econômico de uma maneira mais virtuosa, acertar o compasso e o equilíbrio entre o tamanho do Estado e aquilo que é necessário para ele prover justiça, segurança, equilíbrio, regulação, fiscalização e tudo aquilo que pudesse ser feito pela iniciativa privada, em detrimento das melhores outras formas de organização, deve ser feito, para que a gente possa despertar aquele espírito empreendedor que está dentro de cada um de nós, e o brasileiro é um enorme e um excelente empreendedor, basta dar a eles as oportunidades para tal, e não colocar nele um conjunto enorme de obstáculos ou de pesos, que, mesmo ele sendo um grande corredor, ele fica com uma desvantagem comparativa em relação aos demais competidores no resto do planeta. De modo que eu estou muito feliz de ter vindo hoje aqui a essa posse, desejar a você, a sua diretoria, aos dirigentes regionais dos nossos 12 estados que constituem o Sinaenco no nosso país, e ter confiança em todos nós brasileiros, porque eu acho que essa crise ela tem que ser enxergada como algo que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo. Mas já que ela está aí, a gente tem que aproveitar ela da melhor oportunidade para fazer dessa crise um encontro de soluções para o Brasil. Virar essa página, usar essa história como um momento para não voltar mais para o país, para isso não se repetir, e que a gente possa oferecer para as próximas gerações esse momento que nós estamos vivendo, penoso, difícil, como um elemento pedagógico para que as novas gerações não deixem essas coisas novamente acontecer. Então, um grande abraço a todos vocês, um abraço do governador Geraldo Alckmin a todos e contem conosco. Mais um registro, antes de encerrarmos, é a presença da presidente da Associação Brasileira dos Escritórios da Arquitetura, Miriam Ador. Em nome do Sinaenco, eu tenho o prazer de convidar as senhoras e os senhores para um coquetel que será servido no átrio, em frente a este teatro. Agradecendo o prestígio da presença de cada um das senhoras e dos senhores, nós desejamos a todos uma excelente noite e, novamente, obrigado e uma boa semana.